Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em 1 Crônicas 11, no versículo 9. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. O diferencial era Deus. Ele não se tornou poderoso, cada vez mais forte, honrado, por nenhum outro motivo, senão Deus na vida dele. Então, às vezes isso demora para entrar no entendimento de muitas pessoas. Deus nos honra. Deus honra, Ele é poderoso para honrar uma pessoa. Ele muda a história da vida de uma pessoa. A presença de Deus na vida de uma pessoa faz toda a diferença. A diferença é Deus. Às vezes nós vemos pessoas que começaram juntas, na fé ou num ramo de atividade. Aquela que permanece em Deus, aquela que vai até o fim, passa o tempo, os passos dela são firmados, as pessoas sempre ouvirão falar dela. Por quê? Porque ela permaneceu. E se ela permaneceu, a bênção do Senhor vai estar sobre ela, até o fim. Então, por que Davi foi crescendo tanto? Porque Deus era com ele. E quando Deus é com uma pessoa, essa pessoa não perde, ela não fracassa. Batalhas ela vai enfrentar, muitas guerras, mas ela não vai fracassar. Ao longo da vida, ela vai se deparar com situações, até porque, se você acompanhar a história da vida de Davi, foi de guerra em guerra, sempre guerreando. Ele estava sempre na batalha, mas sempre vencendo. Se você estuda a história dele, você não vê ele perdendo guerras. Você vê ele vencendo. Eram muitas guerras, mas ele vencia todas. E a diferença era Deus. Quando ele começou a enfrentar os desafios, nem saber pegar numa espada ele sabia. Foi quando ele enfrentou o Golias. Nem saber pegar numa espada. Ele não sabia. Ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Mas em função da fé e da coragem em agir, em colocar em ação essa fé, Deus foi honrando a vida dele. E ele venceu Golias, e dali em diante, ele foi vencendo e vencendo e vencendo. Durante a existência dele, foram muitas guerras, mas nenhuma derrota. Entendeu como é que é? Por quê? Porque Deus era com ele. A vida do Davi foi fácil? Não. Mas foi gloriosa. Foi vitoriosa. Terminou os seus dias como um grande general e como o maior rei de todos os tempos. Um homem admirado, reverenciado, um exemplo que, quantos milênios, e ele continua sendo um exemplo e uma inspiração para todos nós. Por quê? Porque ele
Deus era com ele, porque ele permaneceu em Deus. Por que a vida de muita gente tem assim, ido de mal a pior? Porque a pessoa não permanece em Deus. Os passos dela não são firmados. Não há diferença. Haverá diferença entre o justo e o ímpio. Mas se a pessoa não firma em Deus, que diferença há? Não há nenhuma. A Bíblia diz que a proteção do Senhor não está sobre o ímpio, mas está sobre o justo. Então, se você está em Deus, a proteção de Deus vai estar sobre a tua vida. Se você está longe de Deus, não tem proteção. Então, às vezes, as pessoas ficam questionando, lamentando, choramingando as suas dores, os seus fracassos, mas não param para pensar, peraí, o que está faltando na minha vida? Deus. Não estou falando religião. Não estou falando blá, 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 religioso e emocional. Entendeu? Não estou falando de cumprir com normas e com regras. Eu não estou falando de se submeter a uma doutrina fabricada por algum homem. Eu não estou falando de movimentos emocionais e etc. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Quando uma pessoa tem um encontro com Deus e passa a andar com Deus, a crer nesse Deus, a reverenciá-lo, a mantê-lo como prioridade na vida. Quando essa pessoa permanece em Deus, sempre, sem olhar para a direita, para a esquerda, quer dizer, tem coisas aqui que atraem, tem mais coisas aqui que atraem, mas eu vou ficar com Deus. Eu vou investir a minha vida, o meu tempo em Deus. Eu vou confiar em Deus, eu vou ouvir o que Deus pensa, o que Deus quer de mim, eu vou me submeter a Deus. Eu não vou parar e ficar preocupado com o que o fulano pensa, o cicrano pensa, mas o que Deus pensa, o que Deus quer. Peraí, a minha vontade é uma, mas qual é a vontade de Deus? Então eu vou ficar com a vontade de Deus. Os passos dessa pessoa são firmados. A vida dessa pessoa é diferente. Se Davi tivesse vivido em função de opiniões, nem enfrentar o Golias ele teria enfrentado. Quando ele foi para enfrentar o Golias, o Saul quis que ele colocasse a armadura dele. Não deu certo. Não funcionava, porque o Saul era grande, ele era menorzinho. Não encaixou, não deu certo. Então, o que eu entendo aí, ele não pegou, ele não foi na ideia, na cabeça do Saul, pela cabeça do Saul. Quando ele viu que aquilo não dava certo, aquilo não funcionava nele, ele disse não, eu vou ser a armadura. Mas algumas pessoas, elas estão vendo que tal coisa não funciona nelas, que não dá certo para elas, que aquilo não é para elas. Mas elas ficam insistindo em manter aquilo. Elas não dizem não. Ele falou não para Saul. Não dá para usar a sua armadura. Não. Tem gente que tem dificuldade de dizer não para as pessoas, não para as coisas que não são, aquelas coisas que, peraí, eu preciso entender, isso aqui não é para mim. Isso aqui vai me tirar do propósito, do foco. Então eu tenho que aprender a dizer não. Se eu tenho que dizer não para aquela pessoa, tal, eu vou dizer não para ela. Ainda que ela seja uma pessoa muito importante, mas se isso tá me tirando do propósito, da direção, se é uma coisa que não cabe em mim, que não é para mim, eu tenho que saber dizer não. Não. Não dá para usar a tua armadura. Não dá para eu fazer isso. Isso não é para mim. Então, a vitória do Davi foi
ele foi se tornando um homem poderoso e abençoado porque ele foi fazendo as escolhas corretas. Sabe quando você está diante de uma situação e você é tentado a fazer uma escolha errada, mas você faz a escolha correta? E é assim, fazendo escolhas corretas, que você vai se tornando uma pessoa cada vez mais abençoada, honrada, poderosa. Abençoada, vitoriosa. É fazendo escolhas corretas. São várias situações que o Davi enfrentou que ele podia ter sido omisso, passivo, ficado ali como um inerte. Podia ter deixado que as pessoas tomassem decisões por ele. Mas ele não deixou. Ele não permitiu que as pessoas tomassem decisões por ele. Era a vida dele. Ele sabia o que Deus queria com ele, que tinha com ele. Você tem que saber o que Deus quer com você, tem para você, e você não pode cair parado esperando que alguém tome a decisão por você, que as pessoas tomem decisões no teu lugar. Você tem que tomar as decisões da tua vida. Você tem que dizer o sim, o não, eu vou, não vou, isso é para mim, isso não é para mim. Entendeu? Em nome de Jesus. As escolhas corretas, elas vão fazendo toda a diferença. Elas é que vão fazer toda a diferença na sua vida. É quando você está diante de uma situação. O que você faz? Você fica entregue ao problema, você reage, você vai pelas opiniões, você para e busca saber o que Deus quer, o que Deus tem para você, o que é que você tem que fazer, ainda que desagrade a muitos, mas agrada a Deus eu vou fazer. Ainda que desagrade a mim, mas essa é a vontade de Deus, eu vou fazer. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso porque o Senhor era com ele. E por que o Senhor pôde ser com ele? Porque ele se manteve focado. Ele investiu no relacionamento dele com Deus. Ele buscava saber qual era a vontade de Deus. Entendeu? Ele não falava não para Deus. Ele falava não para ele, não para o Saul, não para não sei quem, mas não para Deus. Para Deus ele não falava não. Para Deus era assim. É isso que o Senhor quer, Senhor? Eu vou fazer. É isso? Eu vou fazer. E Deus pôde ser com ele. Porque quando uma pessoa é obediente, ela decide obedecer, vai haver diferença. Você quer tudo. Mas se você não obedece, não tem nada. E um pouco que conquista na força do braço, quando conquista, perde. Você quer ser abençoado e estabelecer uma vida de vitórias? Você quer que o Senhor seja com você? Invista no seu relacionamento com Ele. Busca saber o que Deus pensa, o que Deus quer e foca nisso. Coloca força nisso. Tudo que você tem que aprender, deixa entrar. É o que Josué e Caleb disseram. Tudo que temos que fazer é o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra. Você tem que ter como meta principal fazer o Senhor se agradar de você. Agrade a Deus. Custe o que custar, agrade a Deus. Agrada a Deus. Diga sim para Deus sempre. E você estará fazendo escolhas corretas. Aquilo que você sabe que diz a palavra. Diga sim. Diga sim para aquilo que a palavra nos orienta, aquilo que você tem sido orientado a fazer. Diga sim. Sim, eu vou fazer. Dói em mim, é difícil, tem não sei quem que não vai gostar, isso, aquilo, mas é o que Deus quer que eu faça, então eu vou fazer. E Deus será com você e você nunca conhecerá uma derrota. Terá guerras, batalhas, mas vai vencer a todas. Pode ter certeza. Deus vai te honrar. Enquanto você existir, vai ser como foi com Davi. A tua vida será de honra e de vitórias. Nunca perecerá. Você será sempre conhecido. As pessoas sempre vão ouvir falar de você.
por saber que você está vencendo. Seus passos são firmados. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que vocês têm conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Hoje, a gente olhando para trás de tudo que a gente passou, desde o primeiro dia que a gente pisou aqui, nós já vamos para 3 anos no ministério. Hoje, nossa vida mudou completamente, tanto na parte espiritual quanto na parte material. Por tudo aquilo que a gente vem batalhando e tudo aquilo que a gente vem absorvendo da palavra que vem saída do altar de Deus. Como era a vida de vocês quando vocês chegaram aqui? A minha vida, principalmente, era destruída. E eu voltei para a igreja através dela, que eu já estava incrédulo de tudo. E aos poucos ela veio me trazendo. E aos poucos eu fui retomando a fé que tinha perdido, né? E aos poucos, semeando também, a gente começou a batalhar, a gente começou a crescer. E Deus sempre nos abençoou muito. Tanto na parte de emprego, sempre me deu um emprego bom, sempre deu um emprego bom para ela. Nos abençoou com oportunidades maravilhosas na vida, só que por um tropeço ou outro a gente acabou perdendo algumas dessas coisas aí. Quando perdeu, foi pro fundo de poço total. Foi pro fundo do poço. Deus me deu um cargo de gerente em Jundiaí. Me deu um carro zero, que saiu da palavra também, que Deus ia nos honrar com um carro zero, que também foi do corredor de carros. E eu usava o veículo para outras coisas que não era para buscar Deus. E fui semeando a destruição e acabei perdendo tudo. O emprego bom, o carro e outras coisas mais. Vocês diziam para mim que chegou o momento de não ter dinheiro para nada, não é isso? Não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, não tínhamos para comer, não tínhamos para sobreviver. O mínimo nós perdemos tudo. E é importante ser dito, Eduardo, que vocês me disseram que no momento mais difícil, mais complicado da vida de vocês, foi o momento que vocês mais buscaram a Deus, não é isso? É verdade. Eu estava com 7 parcelas do carro atrasado, só esperando vir me buscar. Escondi o carro numa garagem, escondia na outra garagem, para eles não virem tomar o carro. E eu pegava R$20 com meu pai de gasolina, colocava 18 de gasolina e dava 2 de dízimo. Pegava R$50, colocava 45 e dava 5. Sempre assim. Sempre dessa maneira. E sempre estando na igreja. Domingo, segunda, quarta, evangelismo de quinta, evangelismo de sábado, domingo de novo, vivíamos aqui. Estavam os 2 desempregados e em nenhum momento a gente esmoreceu, a gente não brigava, nossa vida estava em paz, porque a gente estava buscando a Deus espiritualmente. Eu comecei aos ensaios do louvor e isso no momento de maior dificuldade nossa, a gente estava nesse patamar espiritualmente falando. A gente estava destruído por fora, em termos de bens materiais, tudo aquilo que Deus tinha dado para a gente, nós mesmos fizemos para perder. No caso, mais eu. Inclusive, no ano passado a gente estava com 2 empregos bons também. Acabamos perdendo os dois perderam o emprego na mesma semana. E aí Deus colocou essa vontade no nosso coração de abrir uma empresa, sem R$1 também, bancada pelo meu pai. A gente conseguiu abrir a empresa e aí as coisas começaram a melhorar para nós. A partir daí a gente começou a batalhar e aí as coisas começaram a clarear para a gente. Mas primeiro a gente teve que se esvaziar de tudo que estava de errado para a gente começar a se encher de Deus. Para quem não tinha condições de comprar um pão sequer, compraram 2 carros, não é isso? Acabamos de dar o testemunho de um carro e já Deus, essa semana que passou, já abençoou a gente com outro carro. Quais são os carros? É uma Saveiro e um Nissan Sentra. E a empresa indo de vento em popa, prosperando a cada dia. Prosperando, Deus tem colocado pessoas abençoadas para trabalhar, como havia dito. Pessoas honestas, trabalhadoras, porque nesse ramo que a gente atua é um ramo muito complicado. E são pessoas maravilhosas. Pessoas que não são de caráter ou que não estão no mesmo intuito que a gente de crescer, Deus automaticamente tira da nossa vida e eles acabam não prevalecendo sobre nós. Hoje vida nova? Vida nova e feliz. Marido hoje abençoado? Graças a Deus. Abençoado, mas foi através de cada palavra. Porque cada reunião que a gente vem, Deus ensina mais um pouco como mudar a nossa vida. E muda, mas tem que seguir e obedecer. E é o mais difícil. Você obedecer, porque na hora que você vai obedecer, acontece de tudo para você desistir.
De tudo, para você perder a fé. É onde você mantém a fé. Tanto que a nossa empresa veio de uma palavra, o carro veio de uma palavra, e mais um está vindo de palavra. A gente pede uma coisa e a gente acha que tá bom, Deus dá cada vez mais. E sem a gente pedir, né, o que a gente já tem. Então Deus dobra aquilo que a gente tem. Hoje morando numa casa abençoada também, não é isso? Abençoada, maior, onde é o meu escritório também, onde pega tudo, porque na casa onde eu morava era boa, mas não tinha condições porque não pegava rádio. Então, assim, tudo que eu preciso hoje nessa casa tem. E foi numa oração, e no outro dia Deus me abençoou com a casa. Eu procurei, foi a segunda casa que eu vi, e eu achei que não ia nem dar certo. E na outra semana eu já estava dentro dela. Faz a diferença participar de propostas de fé, jejuns, que são realizados dentro do Ministério Mudança de Vida? Completamente. Completamente. É aquilo que a bispa fala, né? Você tem uma fé normal, você vai ter a sua vitória normal. Se você tem uma fé sobrenatural, diferenciada, a sua vitória vai ser diferenciada. Então não basta vir só nos cultos, nas reuniões, você tem que fazer algo a mais para Deus e dar condições para Deus te abençoar cada vez mais. Para essa pessoa que nos assiste agora, independente da situação, o problema que ela vive, se ela vier beber do Espírito como vocês beberam e manifestar essa fé viva como vocês têm manifestado, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como vocês testemunham hoje? Eu não tenho sombra de dúvidas que isso pode acontecer para qualquer um que esteja ou pior do que a gente estava, ou nas mesmas condições. Se buscar Deus e ser fiel e beber desse Espírito, com certeza amanhã ela vai estar aqui no nosso lugar, dando testemunho. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para vocês? Mudança de vida, né? Eu sempre falo espiritual. Porque o espiritual traz os outros, né, as outras bênçãos. Só que tem que mudar por dentro primeiro. Então é mudança de tudo, principalmente espiritual. E se não tivesse conhecido esse ministério, essa fé, como estaria a vida de vocês hoje? Sabe me dizer? Eu não faço ideia. Não tenho a mínima ideia do que seria. Porque hoje, o que a gente fala, eu tenho vários amigos que saem do serviço, vão pro happy hour, beber, tem seus compromissos extras aí, diversos. A nossa alegria hoje é trabalhar, curtir a nossa casa e vir para a igreja. É um ambiente que a gente sente de prazer, onde a gente conheceu pessoas que estão dispostas a nos ajudar sem interesse nenhum, absolutamente nenhum, e é onde o ambiente, o espírito que habita é de paz e harmonia, é onde te dá prazer, você não tem vontade de sair. Terminaram 2012 na presença de Deus e já iniciaram também 2013 aqui orando e buscando a Deus. Faz a diferença isso? Faz muita diferença. Terminamos 2012 voando alto como águia e 2013 já estamos indo para as águas mais profundas. Pescando grandes coisas. Com certeza. Denise? Absolutamente feliz. Abençoado? Amém, abençoada demais. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez questiona, tem lamentado situações, a condição da vida, por que não vai, por que não acontece, por que não flui, por que as coisas não andam. E o Senhor está dizendo a ela exatamente o que ela deve fazer. Me agrada. Davi me agradou, eu fui com ele. Ele foi se tornando cada vez mais poderoso porque eu era com ele. Davi não se tornou poderoso por acaso, é porque o Senhor foi com ele. O Senhor foi com ele. Mas por que o Senhor pôde ser com ele? Porque ele te agradava, porque ele te obedecia, porque ele dizia sim para o Senhor, porque ele fazia escolhas corretas. E as escolhas corretas são sempre aquelas que agradam o Senhor. O que é certo é o que agrada o Senhor. Não o que me agrada, o que agrada o fulano ou ciclano, o que agrada o Senhor. Então, Senhor, às vezes a pessoa questiona tanta coisa, ela quer tantas coisas. E ela lamenta, e por que isso, por que aquilo. Mas o Senhor está dizendo, me agrade. Tenha um relacionamento de verdade comigo. Não, talvez a pessoa ela investe no relacionamento dela com o pastor, com o bispo, com a bispa, com o obreiro, com o irmão da igreja, ela investe num relacionamento com um amigo, ela investe no relacionamento com a igreja, ela investe no relacionamento com um, com o outro e não investe no relacionamento com o Senhor. Ela preocupa com o que o fulano vai pensar, o ciclano vai pensar, mas não preocupa com o que o Senhor está vendo, com o que o Senhor está falando. Ela não dá crédito. Ela gasta tempo com um e com o outro, mas não gasta tempo de qualidade com o Senhor.
Então ela tenta agradar tanta gente e não agrada o Senhor. Ela quer agradar tantas pessoas e não agrada o Senhor. Ela deixa que outros tomem decisões por ela. E por aí vai. E o Senhor está dizendo exatamente o que tem que acontecer. Está na hora dela mudar. Ela precisa agir na vida dela. Porque talvez a vida dela é dizer, mas Senhor, eu te busco. Talvez é um buscar, assim, dentro do que dá da conveniência, não uma entrega. Não uma fidelidade de verdade. Talvez o Senhor até hoje não encontrou a sinceridade que tem buscado encontrar no espírito dela. Talvez muitas coisas importem, e quando tudo importa, nada é importante. Nada. Quando tudo importa, nada que é importante. Ah, tudo importa. Então o que é? Se tudo importa, então o que é importante? Nada. Nada significa. Se tudo é importante, nada significa. Nada. Nadinha significa. Tudo é importante. Ela tem que entender que a prioridade da vida dela deve ser agradar ao Senhor. O mais importante é agradar o Senhor, é te obedecer, custe o que custar. É investir num relacionamento com o Senhor. Porque se o Senhor for com uma pessoa, não há derrotas. Os passos daquela pessoa serão firmados e ela se tornará vitoriosa, dia após dia. Que isso entre no entendimento dela. Passa do teu sangue sobre ela, a família dela, o lar. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo e determino vitórias. Eu abençoo agora, nesse momento, Senhor, tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Determino milagres e vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam abençoadas, honradas, prosperadas, tenham com fartura, tenham com abundância, tenham mais do que o suficiente. Que elas sejam honradíssimas, Senhor, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, Senhor amado. Pessoas têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que passem a semear nele, porque eu sei que elas vão colher vitórias, viver suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias e entendimento estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. É onde vou estar às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pegue a sua família e venha cultuar o Senhor. Comece bem a sua semana. Priorize a Deus. Faça de Deus a sua prioridade. Do servir a Deus, o obedecer a Deus, um estilo de vida. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.